Se obrigue a dar o primeiro passo, mesmo sozinho, porque a sua vida não anda enquanto você espera alguém te empurrar. Ninguém vai segurar a sua mão. Ninguém vai caminhar por você. E quanto mais você espera apoio, validação ou motivação, mais a sua vida fica lenta, instável e fora do seu controle. Grave isso agora. Quem precisa de incentivo para agir ainda não assumiu o próprio comando. Os estoicos sabiam disso. Crescer exige atravessar fases em que você anda sozinho, não porque a vida é injusta, mas porque é assim que a força se constrói. Sua força não está do lado de fora. Ela nasce quando você faz o que precisa ser feito mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sem reconhecimento. Vai ter dia em que ninguém vai te salvar. Vai ter dia em que ninguém vai te notar. Vai ter dia em que a solidão vai testar você. E nesses dias, a única pergunta que importa é: você vai continuar ou vai parar? É por isso que, neste vídeo, você vai aprender 9 hábitos estoicos que constroem independência interior, que te impedem de recuar quando a dúvida aparece. Hábitos que te treinam para seguir em frente, mesmo sem apoio, mesmo sem testemunhas. Se você está pronto para parar de esperar e assumir o controle, deixe nos comentários. Eu decido agir. Escreva como quem entende que a partir daqui não pode mais esperar resgate nem empurrão externo. Daqui para frente, essa é sua postura. E antes de começarmos, curta o vídeo e se inscreva no canal, para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam parar de pedir força e começar a construí-la. Lição 1. Ninguém vai crescer no seu lugar. Nossa primeira lição é simples de entender, mas difícil de aceitar. Tudo aquilo que você precisa passar, você vive sozinho. Existem pessoas que te amam, que torcem por você, que fariam o impossível para te poupar, mas existem batalhas que só um pode enfrentar. Porque a vida, em certos momentos, fecha a porta atrás de você e te deixa apenas com o que você sente, com o que você teme e com o que você precisa decidir. Existem noites em que ninguém alcança a profundidade da sua dor. Existem escolhas que ninguém pode tomar por você. Existem quedas que você precisa sentir para aprender a levantar. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo você para de esperar que alguém te salve e começa finalmente a se erguer. Você pode querer reconhecimento, pode desejar que percebam seu esforço, pode sonhar com um gesto de validação que devolva suas forças. Mas essa esperança te mantém preso e fraco, porque faz parecer que o seu crescimento depende da iniciativa de outra pessoa, quando, na verdade, a única força capaz de mover a sua vida é a sua própria. Ninguém tem o poder de entrar na sua mente para organizar seus pensamentos. Ninguém caminha no seu lugar quando você paralisa. Ninguém respira fundo por você quando o medo aperta o peito. O progresso começa exatamente no instante em que você assume esse território, quando entende que ninguém pode sentir por você, escolher por você, mudar por você. E ainda assim, essa é a melhor notícia que você poderia receber. Porque a partir daqui, nada mais fica condicionado ao humor dos outros, ao apoio dos outros ou à opinião dos outros. Crescer se torna um ato íntimo, maduro e silencioso. Um compromisso entre você e a pessoa que decide se tornar. Decida viver dessa forma. Escreva nos comentários: eu caminho por mim. Porque hoje você deixa de esperar por validação, por reconhecimento, por permissão e começa finalmente a se construir. Lição 2. Pare de depender de apoio emocional. É da natureza humana querer ser ouvido, querer sentir que alguém entende o que você está passando. Mas quando você depende do apoio emocional alheio para continuar, você constrói sua força em terreno emprestado. E terreno emprestado não sustenta ninguém por muito tempo. As pessoas têm seus limites, seus problemas, seus próprios dias ruins. E se cada vez que você tropeça depende que alguém venha te segurar,
você vai ficar no chão sempre que o outro estiver ocupado com a própria vida. É por isso que você precisa desenvolver uma força que não oscila com o humor alheio. Viver assim é como tentar caminhar com uma bengala que não é sua. Às vezes ela está lá, às vezes não. E toda vez que falta, você cai. A vida fica instável, imprevisível, cansativa. Você precisa andar com as próprias pernas emocionais, não porque você não merece apoio, mas porque você não pode depender dele para existir. Aprenda a se levantar por convicção, não por incentivo. Pare de depender do entusiasmo alheio, de esperar incentivo, de querer ser compreendido em cada decisão. Isso só te deixa mais frágil, porque coloca o seu destino nas mãos de quem não pode vivê-lo por você. A verdadeira segurança nasce quando você faz o que precisa, mesmo sem aplausos. Quando você age por decisão e não por carência. Quando você continua, mesmo sem testemunhas. É nesse ponto que o respeito próprio aparece, silencioso, firme, incontestável. Existe um momento da vida em que ninguém vê o seu esforço, ninguém sabe do seu peso, ninguém percebe a luta interna. E é exatamente aí, quando você escolhe ficar de pé sem plateia, que descobre sua verdadeira força. Como disse Montaigne, a alma que encontrou seu próprio centro não precisa se apoiar em mais ninguém. Ele não falava sobre frieza, falava sobre maturidade, sobre o poder de ser alguém que se sustenta e, por isso, pode oferecer mais ao mundo. Parar de pedir apoio emocional não é se fechar para o amor, é aprender a caminhar sem pedir permissão, é parar de esperar que alguém te salve, é construir a sua base em vez de mendigar uma. Porque, quando um homem aprende a lidar com a própria emoção, ele deixa de exigir dos outros aquilo que eles nunca conseguiram dar. Ele para de cobrar, de esperar, de depender. Ele vira alguém que se completa e, por isso mesmo, transborda. Comece a repetir para si mesmo: hoje eu me sustento. Hoje eu me levanto. Hoje eu me completo. Essa é a mudança profunda que você precisa. Se obrigar a ir adiante por si mesmo, até que isso se torne sua nova identidade. Lição 3. Aprenda a crescer sozinho. Chega um momento em que você percebe que ninguém pode atravessar certas partes do caminho por você. E é justamente aí que a solidão aparece, não para te machucar, mas para te formar. A solidão é o lugar onde a verdade finalmente te alcança. Quando você está sozinho, não existe distração, não existe plateia, não existe alguém para suavizar o que você precisa encarar. É só você, seus pensamentos e o que precisa ser mudado. Muita gente foge dessa sensação, não porque é fraca, mas porque o silêncio revela demais. Ele mostra onde você se esconde, onde você adia, onde você ainda não está sendo honesto consigo mesmo. Mas crescer exige isso, enxergar o que dói antes de transformar o que importa. Quando você está cercado de gente, é fácil se distrair com as emoções dos outros. Mas quando o barulho acaba, você escuta a única voz que realmente muda sua vida, a sua. E ela pergunta sem gentileza: você está vivendo como quem quer ser ou só empurrando os dias para frente? Esse confronto é desconfortável, mas libertador. Porque é aqui que você descobre algo essencial. Você consegue seguir em frente sozinho. E isso é força. Força de verdade. Força que não depende de aprovação, de apoio, de companhia ou de incentivo. A solidão te treina para continuar mesmo quando ninguém vê seu esforço. Te treina para agir por convicção, não por aplauso. Te treina para não parar só porque ninguém te entende. E conforme você aprende a caminhar assim, algo começa a mudar dentro de você. O respeito que você sente por si mesmo aumenta, porque você percebe que, mesmo nos dias mais pesados, você não desmorona, você se levanta. É por isso que a solidão fortalece alguns e destrói outros.
Quem foge dela fica sempre dependente de mãos externas, mas quem aprende com ela volta mais firme, mais consciente, mais seguro de si. E então você passa a querer pessoas na sua vida por escolha, não por necessidade. Você deixa de buscar companhia para preencher um vazio e passa a buscar conexão que faça sentido. Você não espera que alguém te complete, você já está inteiro. A solidão te dá esse presente, independência emocional. Ela te lembra que você é capaz de continuar, mesmo que ninguém caminhe ao seu lado naquele momento. Por isso, escute. A solidão não é uma sentença, é um convite para você descobrir a força que só aparece quando o mundo se cala. Lição 4. Reclamação não é estratégia. Reclamar parece algo pequeno, quase inocente, mas na verdade é um dos hábitos que mais te enfraquecem por dentro. Toda vez que você reclama, você envia um recado direto para a própria mente. Eu não tenho poder. Eu não posso mudar. Eu sou menor do que meus problemas. E quando esse discurso se repete, ele cria raízes. Vira um modo de pensar. Vira uma identidade. Vira aquela voz que te convence de que nada melhora, de que nada vale o esforço, de que você já tentou tudo. Reclamar é a linguagem de quem desistiu antes de tentar. Eu sei disso porque passei anos vivendo assim, reclamando das injustiças, das oportunidades que não vieram, do que os outros fizeram ou deixaram de fazer e até das minhas próprias escolhas. E naquele momento tudo parecia justo, parecia meu direito, mas nunca me trouxe força, nunca me trouxe clareza e nunca me colocou mais perto da vida que eu queria. Pelo contrário, reclamar me tornava espectador da minha própria história. Me deixava esperando soluções que nunca chegavam, acreditando que alguém deveria mudar algo por mim. E pouco a pouco isso me empurrou para o cinismo, aquela sensação perigosa de que nada muda, nada vale a pena, nada faz diferença. É assim que começamos a morrer em vida, quando paramos de agir e começamos a apenas reagir. O ponto de virada veio quando me fiz a pergunta mais difícil de todas. Quanta da minha dor eu estou alimentando porque não faço o que sei que preciso fazer? Essa pergunta me acertou como um soco. Eu percebi que parte do meu sofrimento não vinha dos problemas, mas da minha passividade, das desculpas, das reclamações que eu usava para não mudar. E naquele dia, pela primeira vez, parei de fingir que era uma vítima. Retomei o controle, decidi que não queria mais ser alguém que aponta o que está errado, queria ser alguém que resolve. Comecei com uma pergunta simples que mudou meu comportamento inteiro. O que depende de mim? Não o que os outros deveriam fazer. Não porque isso é injusto. Mas o que eu posso fazer agora para mover a minha vida 1 centímetro adiante? Essa pergunta abriu caminhos onde antes eu só via paredes. Onde havia raiva, apareceu impulso. Onde eu pensava em desistir, comecei a tomar decisões, passei de espectador a protagonista. E pouco a pouco comecei a recuperar o respeito por mim. Porque é isso que a ação faz. Devolve a dignidade, a reclamação rouba, a ação devolve. A vida continua sendo difícil, as injustiças continuam existindo. Mas eu mudei, e quando você muda, tudo ao redor começa a responder de outra forma. O mundo não dá nada para quem reclama, mas abre portas para quem persiste. Para quem transforma a indignação em movimento, para quem pega o pouco que tem e constrói alguma coisa. Hoje, se algo dói, eu não reclamo. Eu enfrento. Se me falta algo, eu não lamento. Eu busco. Se algo me indigna, eu não grito. Eu ajo. E se estiver sozinho, sem aplausos, sem companhia, continuo do mesmo jeito porque agora eu dependo das minhas pernas, não das expectativas dos outros. Quem reclama precisa de cúmplices para justificar a própria paralisia. Mas quem decidiu crescer não busca desculpas, busca direção. E quando essa mudança acontece, uma frase desaparece da sua vida.
Eu não consigo. Porque você consegue, sempre conseguiu, só precisava parar de reclamar e começar. Lição 5. Não lute contra a frustração, use-a. A dor faz parte da vida. Não importa quem você seja, não importa o quanto tente evitar, em algum momento algo vai te ferir, te frustrar ou te decepcionar. E a questão nunca foi como viver sem dor, mas sim o que você vai fazer com ela. Porque existe uma diferença enorme entre sofrer e se entregar ao sofrimento. Algumas pessoas usam a dor para parar, outras usam a dor para começar. E a diferença entre elas não está no que sentem, mas na postura que assumem depois que sentem. A dor não aparece para te destruir, a dor aparece para te acordar. Ela diz, algo precisa mudar. Ela mostra o que você precisa deixar, quem você precisa se tornar e qual parte da sua vida não pode continuar igual. Perder dói, ser rejeitado dói, fracassar dói. Mas existe uma dor ainda mais profunda, a dor de permanecer o mesmo quando você já sabe que poderia ser mais. A dor é o chamado, o crescimento é a resposta. Pense em algo simples, um músculo só cresce depois de ser rompido, uma flecha só avança depois de ser puxada para trás, e uma mente só amadurece quando atravessa aquilo que gostaria de evitar. A dor é exatamente esse recuo que prepara o impulso. O problema é que muita gente usa a dor como argumento para desistir. Foi difícil demais. Eu já perdi a paciência. Não aguento mais. Só que cada vez que você diz isso, você entrega à dor o poder de decidir quem você será. Você não pode impedir que a vida te machuque, mas pode impedir que ela te quebre. Isso começa no instante em que você olha para suas cicatrizes sem vergonha. Não como marcas do que você perdeu, mas como provas silenciosas de tudo que você superou. Cada cicatriz é um dia em que você ficou de pé, quando teria sido mais fácil cair. Elas não diminuem você, elas confirmam que você permanece. Por isso, não peça uma vida sem dor. Peça força para atravessar. Peça clareza para entender. Peça coragem para transformar. Porque a dor que aperta hoje pode ser exatamente o que te prepara para uma versão mais forte de você amanhã. Às vezes, perder o que parecia essencial é o único jeito de encontrar quem você realmente é. Às vezes, a dor que mais te machuca é a mesma que te desperta. Pare de olhar para a sua dor como se fosse um castigo. Veja como um treinamento. Olhe como uma alavanca, como uma oportunidade que só aparece quando você está pronto para dar um próximo passo. A vida repete circunstâncias até que você aprenda a enfrentá-las. E quando você aprende, quando você realmente aprende, nada mais consegue te quebrar. Porque até aquilo que veio para ferir passa a te impulsionar e no final você entende algo simples e poderoso. A dor nunca foi o fim do caminho, sempre foi o começo da sua força. Lição 6. Pare de pedir permissão. Durante muito tempo eu vivi esperando que alguém dissesse: você está no caminho certo. Eu achava que precisava disso para continuar, como se o meu valor dependesse de um muito bem vindo de fora. E talvez você conheça essa sensação. Quando elogiam, você respira. Quando não elogiam, você desmorona por dentro. O problema é simples, mas ninguém conta. Enquanto você depender da aprovação dos outros, você nunca vai confiar de verdade em si mesmo. Eu percebi isso tarde. Passei anos tentando agradar, tentando provar, tentando ser suficiente para um padrão que eu nem sabia de quem era. E toda vez que o reconhecimento vinha, eu me sentia forte. Mas quando ele não vinha, eu começava a duvidar até das decisões que antes pareciam tão minhas. Até que uma noite, num daqueles momentos que ninguém vê, eu me fiz uma pergunta que mudou tudo. Será que eu realmente preciso da aprovação de alguém para a vida que eu quero viver? A resposta foi incômoda, porque eu sabia que estava deixando outra pessoa, às vezes até desconhecida, decidir se eu devia continuar ou parar.
A partir desse dia, comecei algo simples. Parei de pedir sinais externos e passei a me perguntar só isso. Eu fiz o que eu disse que faria. Eu fui honesto comigo hoje. Se a resposta fosse sim, isso era o suficiente. Não perfeito, não brilhante, mas suficiente. E foi aí que tudo começou a mudar. E quando deixei de precisar de testemunhas, descobri uma força que eu jamais tinha experimentado. A força de não pedir permissão para existir. Diógenes dizia: a liberdade nasce quando a necessidade termina. E isso me deu uma paz que ninguém tinha conseguido me dar antes. Ser sua própria fonte de validação não é arrogância, não é isolamento, não é orgulho, é maturidade. É não entregar o seu humor, o seu ritmo e a sua confiança para mãos que mudam de opinião o tempo inteiro. Quando você aprende a se validar por dentro, você para de se espremer para caber em espaços pequenos demais. Você caminha mais leve, mais firme, mais honesto. Você para de pedir permissão para ser quem é. E aqui está a verdade que dói, mas que liberta. Se você quer que o mundo te respeite, pare primeiro de pedir aprovação. Respeito nasce de postura, e postura nasce de clareza interna. Então faça disso um hábito diário. Olhe para você, para o que você fez hoje, e responda com sinceridade. Eu fui fiel ao que acredito? Se a resposta for sim, você já tem a validação que importa. Todo o resto é eco. Lição 7. Sua disciplina começa onde ninguém observa. Existe um tipo de força que não aparece em fotos, não gera aplausos e nunca vira manchete, mas é exatamente ela que define quem você se torna. É a força que nasce nos momentos em que ninguém vê, quando não existe expectativa, quando não há plateia para impressionar. A maioria das pessoas só funciona sob os olhos dos outros. Quando existe cobrança, elas se movem. Quando existe reconhecimento, elas se esforçam. Mas isso não é disciplina, isso é reação. Disciplina de verdade acontece quando o único motivo para continuar é você mesmo. Pense numa casa sendo construída. A parte mais importante, os alicerces, é exatamente o que ninguém vê. Não aparecem nas fotos, não têm beleza, não recebem elogios. Mas tudo que permanece de pé depende exatamente do que acontece no invisível. A sua vida funciona da mesma forma. O que você faz quando está sozinho é o que sustenta tudo o que você mostra ao mundo. Disciplina é silêncio. É você acordando um pouco mais cedo, mesmo sem vontade. É você fazendo o que precisa, mesmo sem testemunhas. É você mantendo a palavra que deu a si mesmo e não a promessa que fez para ser visto. E aí está a parte que quase ninguém aceita. O progresso leva tempo para aparecer, e nesse intervalo você vai trabalhar por muitos dias sem ver retorno algum. É por isso que tanta gente desiste. Querem resultado rápido, reconhecimento imediato, garantia instantânea. Mas maturidade é entender que nada profundo cresce no ritmo da ansiedade. A disciplina te ensina justamente isso. O que você faz hoje sem aplausos é o que vai te colocar onde poucos chegam amanhã. E existe uma paz profunda quando você percebe que não precisa ser observado para se comprometer. Você começa a agir porque faz sentido, não porque alguém espera algo de você. Você deixa de depender de motivação e começa a depender de propósito. Motivação é instável, vem e vai. Propósito é o que permanece quando o resto perde força. A pergunta que importa é simples e direta. O que eu faço quando ninguém está olhando? A resposta determina o rumo da sua vida. Porque existe algo de nobre em continuar mesmo cansado. Existe algo de honesto em se manter firme mesmo sem reconhecimento. Existe algo de poderoso em construir no silêncio, sabendo que cada passo discreto está moldando uma versão mais confiável e mais forte de você. E quando os resultados finalmente aparecem, porque eles aparecem, você entende que não foi sorte.
foi o acúmulo de dias em que você escolheu fazer o certo mesmo sem vontade, mesmo sem companhia, mesmo sem nenhum aplauso. Disciplina é isso. Agir por convicção, não por testemunhas. E é essa força que te torna alguém que não desmorona quando o mundo fica instável, porque quem treinou no silêncio não depende do barulho para continuar. Lição 8. É hora de se realinhar. Todo mundo falha, todo mundo perde o ritmo. Todo mundo tem dias em que desmonta por dentro e faz exatamente o que prometeu que não faria. E nada disso define quem você é. O que define é o que você faz logo depois. O erro não é o fim do caminho, é só um desvio. Mas muita gente transforma esse desvio em moradia, porque fica presa ao arrependimento, à culpa, ao diálogo interno que repete: estraguei tudo de novo. E é nesse ponto que o erro deixa de ser fato e vira prisão. Voltar aos trilhos é uma habilidade. E como toda habilidade, ela começa com um gesto simples: interromper a queda antes que ela vire destino. Pense em uma bússola. Se você se desvia 1 grau do norte, não precisa voltar para o ponto de partida, basta ajustar o eixo. A mente funciona da mesma maneira. Um pequeno ajuste feito cedo evita uma grande perda feita tarde. Por muito tempo, eu acreditava que falhar significava recomeçar do zero. Então, quando eu caía, passava dias me punindo, transformando um tropeço em fracasso. Até entender que o problema não era cair, era quanto tempo eu demorava para me levantar. A virada aconteceu quando troquei a pergunta: por que eu falhei de novo? Por o que eu posso fazer agora, imediatamente, para voltar para o meu caminho? Essa pergunta muda tudo, porque ela devolve poder. Ela tira você da culpa e te joga de volta para a ação. Voltar aos trilhos não exige discursos longos, exige um passo. Às vezes é um copo de água, uma página lida, uma caminhada curta, uma tarefa pequena concluída. É menos sobre grandeza e mais sobre direção. Os estoicos sempre ensinaram isso. Errar é humano, permanecer no erro é escolha. E você não precisa se justificar para voltar a agir, precisa apenas decidir. A verdade é que a maioria das pessoas não falha por incapacidade, mas por demora. Demoram para aceitar, demoram para agir, demoram para corrigir. E enquanto esperam se sentir melhor, o hábito do abandono se fortalece. Por isso, faça disso uma regra pessoal. Se caiu, levante rápido, não com pressa, com consciência. Retome o mínimo que conecta você à sua disciplina. Não pense demais, não dramatize, haja. Cada minuto usado para se culpar é 1 minuto perdido de reconstrução. E quando você faz isso repetidas vezes, algo muda silenciosamente. Você deixa de se enxergar como alguém que se perde e passa a se enxergar como alguém que sempre volta. Essa identidade é poderosa. Ela te dá estabilidade nos dias difíceis, clareza nos dias confusos e respeito próprio nos dias em que nada parece fazer sentido. Porque a verdade é simples. Um erro não destrói uma vida, mas a demora em corrigi-lo pode destruir um caminho inteiro. Voltar aos trilhos é uma escolha diária, silenciosa, íntima, e é essa escolha que diferencia quem cresce de quem desiste. Lição 9. Tenha um motivo claro. Quando ninguém está ao seu lado, quando o silêncio pesa e tudo parece difícil demais, existe apenas uma coisa capaz de te manter de pé: o motivo pelo qual você começou. Um propósito não é uma frase bonita, não é um sonho inspirado, não é uma meta escrita em janeiro. Propósito é aquilo que permanece quando tudo o que é superficial cai. É a raiz que segura a árvore quando o vento muda. E aqui está a verdade que quase ninguém quer encarar. Sem um porquê claro, qualquer obstáculo vira um fim. Com um porquê claro, nenhum obstáculo é definitivo. Muita gente acredita que propósito é algo que se encontra lá fora,
como quem espera por um sinal, por um caminho iluminado, por alguém que aponte a direção. Mas propósito não aparece assim. Ele se constrói por dentro. Ele nasce daquilo que te inquieta, daquilo que te move, daquilo que não te deixa esquecer quem você quer ser. Pense em um farol. Ele não impede a tempestade, não acalma o mar, não controla o vento, mas ele aponta uma direção, e essa direção é suficiente para evitar o naufrágio. Seu propósito funciona exatamente assim. Ele não elimina o medo, não impede o cansaço, não apaga a dúvida, mas te lembra nos seus piores dias por que você não deve parar. Pergunte a si mesmo, com sinceridade: por que faço o que faço? O que em mim merece continuidade? Quem eu pretendo me tornar se eu for até o fim? Quando você encontra essas respostas, mesmo que imperfeitas, você ganha algo que nenhum incentivo externo pode oferecer: consistência. Porque cansaço passa, motivação oscila, mas propósito sustenta. E o mais interessante é que quanto mais claro ele fica, menos você depende do mundo. Você não precisa mais ser empurrado, não precisa ser lembrado, não precisa ser aplaudido. O propósito te puxa de dentro para fora. É ele que te levanta quando a solidão pesa. É ele que te traz de volta quando você se perde. É ele que te ancora quando tudo ao redor parece instável. E com o tempo, você percebe que caminhar sozinho não é sinal de abandono, é sinal de direção. Você não está só. Você está acompanhado pelo motivo que escolheu carregar. A vida fica mais leve quando você para de esperar apoio e começa a esperar consistência de si mesmo, porque quem tem um porquê não anda no escuro, anda guiado por uma chama que não apaga. Por isso, procure seu motivo com calma, mas se agarre a ele com firmeza. Ele não precisa impressionar ninguém, não precisa ser grandioso, não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser verdadeiro. E quando for, você vai sentir isso. Não importa se alguém caminha ao seu lado ou não, porque finalmente você sabe para onde está indo. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.